O mestre mantém sua mente e sempre em harmonia com o tal. Isso é o que lhe dá o seu brilho. O tal é inapreensível. Como sua mente pode estar em harmonia com isso? Porque ela não se apega a ideias. O tal é escuro e insondável. E como isso pode deixá-la radiante? Porque ela permite. Desde antes do tempo e do espaço, onde está o tal é. Está além do é e não é. Como sei que isso é verdade, olho para dentro de mim e vejo. Vamos olhar de novo e ver. O mestre mantém sua mente sempre unida ao tal. Isso é o que lhe dá o seu brilho. Mantém sua mente em harmonia com o tal. E na linha seguinte diz: se é inapreensível, como pode a mente dela se harmonizar com isso? E diz: porque ela não se apega a ideias. Interessante. Ela não se apega a ideias. Isso me lembra um famoso ditado zen que diz: não me lembro qual mestre zen o disse, mas ele diz: não busque a verdade. Apenas pare de alimentar opiniões. Acredito que isso aponta para o mesmo estado interno de desidentificação do pensamento. Ela não se apega a ideias e se apega a isso. Não quer dizer que ela não tenha ideias. Mas o mestre não se apega a ideias. E o mestre Zen, quando disse, não procure a verdade, apenas pare de alimentar suas opiniões, ele não disse, pare de ter opiniões. Assim como Lao Tse não diz, não tenha ideias. Ele diz, não se apegue a ideias. E o outro mestre diz, pare de alimentar as opiniões. Portanto, esse apego, que é o mesmo que acariciar, é a autoidentificação com os pensamentos que surgem. Em outras palavras, você acredita completamente em cada pensamento que vem à sua cabeça. Isso é incrível. Você acredita nisso, o que significa que você é você. Isso é autoidentificação com o pensamento. Então, como estar sempre em harmonia com o tal? É tão simples. Por um lado, você poderia chamá-lo de parar de acalentar opiniões. Agora, qualquer pensamento que surge, em última instância, é uma opinião. Você poderia dizer, pare de estimar, pare de se identificar com isso. Ou não se apegue a ideias, como nas palavras de Lao Tse. Ou nessa presente tradução aqui. Para que haja sempre um espaço entre você e seus pensamentos, ou melhor, você não é o pensamento. Você é o espaço para o pensamento. É assim que eu coloco às vezes. Vocês estão familiarizados com isso. E talvez você em si mesmo já saiba disso. Você não precisa estar em seus pensamentos, mas pode ser o espaço para os seus pensamentos.
Então, não importa o quão estranhos sejam os seus pensamentos, isso não importa tanto. Você me diz, oh meu Deus, eu não deveria estar tendo esses pensamentos estranhos. Não, porque isso é outro pensamento. Eu deveria ser espiritualmente avançado. E porque ainda estou tendo esses pensamentos, deve haver algo errado comigo. Isso te soa familiar? Os pensamentos são pensamentos. São mais pensamentos que dizem, eu não deveria estar tendo esses pensamentos. Há algo errado comigo. E então, você acredita nesses pensamentos. Pensamentos que julgam outros pensamentos. Isso pode soar familiar para alguns de vocês. E não há nada de pessoal nisso. É a mente humana. Então você não precisa eliminar os pensamentos. Ou dizer que eu só deveria ter pensamentos puros, porque eu sou uma pessoa espiritual, porque agora eu deveria ter transcendido todos os pensamentos impuros. Bem, então você está em um dilema. Porque nesse mundo de polaridades, se você quiser apenas ter pensamentos puros, estará criando a outra polaridade no invisível. E mais cedo ou mais tarde, a outra polaridade surgirá por trás, rastejando. E isso tem sido feito, às vezes, por cristãos que tentam praticar os ensinamentos de Cristo, sem entrar no estado de consciência. De onde isso vem? Eles tentam ser puros, espirituais e bons cristãos, negando a outra polaridade e a reprimindo. E então, de repente, eles são dominados por algo profundamente destrutivo e negativo. Então, você tem uma pessoa legal e maravilhosa, que sempre fala em pensamentos espirituais e coisas espirituais, e antes que você perceba, ele está gritando com a esposa, ou até mesmo batendo na esposa. De onde veio isso? E ele não consegue nem admitir para si mesmo que é isso que está acontecendo. Então, se você afasta certos pensamentos, porque eles não se encaixam na imagem mental, de quem você é, como isso ou aquilo, então eles assumem uma vida própria. E antes que você perceba, eles invadem sua mente novamente. Se apenas em seus sonhos e de repente você tem pesadelos terríveis, tudo bem. Mas durante o dia você é uma pessoa muito espiritual. E à noite, de repente você tem pesadelos terríveis. Monstros vêm ou você se torna um monstro. Oh meu Deus, isso não deveria estar acontecendo. E isso é porque você está afastando algo. O verdadeiro espiritual não reside em um pensamento ou outro pensamento. Está em estar lá como espaço para os seus pensamentos. Então, realmente não importa mais qualquer pensamento que surja. Não é mais do que isso. É uma forma que surge nesse momento. Você não resiste. Você não precisa resistir a ele. Mas você é o espaço. Você não se torna ele. Alguém me mandou um adesivo para colocar no carro. Eu ainda não coloquei no meu carro. Um adesivo muito sábio. Eu, pessoalmente, não sei de onde surgiu. E nele diz, você não precisa acreditar em cada pensamento que tem. Portanto, essa é a prática de ser
o espaço ou a testemunha em vez de ser o pensamento. E você pode praticar com suas opiniões. Muitos pensamentos ou todos os pensamentos podem ser opiniões captadas, mas há certas coisas que são definitivamente, claramente reconhecíveis como opiniões. Quando você está conversando com as pessoas todos os dias, quando está discutindo ou conversando com amigos, colegas ou vizinhos, então eles vão expressar sua opinião sobre o que quer que seja. E você pode expressar sua opinião. E então, você pode observar se há ou não autoidentificação com sua opinião. E a sua opinião, claro, é uma posição mental. A posição da mente, você se identifica com alguma posição mental? Se estiver identificado, então você está valorizando opiniões. Nas palavras do Mestre Zen, ou você está se apegando a ideias nas palavras de Lao Tse. E como você sabe disso? Você sabe que ao discutir as coisas, você se torna defensivo ou agressivo na expressão de sua opinião. A emoção flui e você fica excitado. Por que isso está acontecendo? Por que você está se tornando defensivo ou agressivo? E é claro que você tem que olhar para dentro de si mesmo para ver se é esse o caso ou não. Você está se tornando defensivo ou agressivo? Você sente o influxo de emoção. E por que isso está acontecendo? Porque inconscientemente você se sente ameaçado por alguém que ataca, questiona ou contradiz sua posição mental. Por que você se sente ameaçado por alguém que questiona sua posição mental? Isso é um sinal que você se identificou com uma posição mental. E identificou significa que seu senso de identidade estava nela. Então a pessoa não está atacando a sua opinião do ponto de vista do seu inconsciente. A sua opinião, como você se identificou, está sendo atacada justamente porque você se identificou com isso. Isso não é verdade, mas é assim que você percebe, como se ela estivesse atacando a sua própria existência. Porque você se identificou com uma posição mental, havia um eu nela. Portanto, qualquer um que questione isso, questiona a sua própria existência. É um processo inconsciente. Então, isso é uma coisa incrível de se perceber em si mesmo. E é um padrão inconsciente profundamente arraigado na maioria dos seres humanos. E claro, quando você se torna consciente disso, geralmente pode vê-lo com muito mais clareza nos outros, mais facilmente em seu amigo, ou em quer que esteja tendo esse tipo de manifestação em si mesmo. Claro, agora eu entendo o que meu marido e minha esposa fazem. Eu entendo completamente. E esse é o primeiro passo.